Nossa reflexão aqui hoje é sobre a fofoca, um comportamento humano absolutamente destrutivo, capaz de tirar o sono de muitas pessoas e que influi muito negativamente em relacionamentos amorosos. E por quê? Porque quem exerce o comportamento de fofoca está tirando a atenção de si mesmo ou de si mesma e prestando atenção na vida do outro. Então, a energia que eu gasto em relação à vida do outro, eu deveria estar investindo em relação a mim mesma. Nós vamos entender melhor o desdobramento desse fenômeno com a entrevista que eu dei para a repórter Jaciene Dias a seguir. É muito importante que você avalie a relevância de brecar, de frear, de blindar a sua relação amorosa em relação a fofocas. Ninguém está vivendo o que você está vivendo. Ninguém está ali no seu lugar. Então, quando a pessoa quiser trazer informações que possam ser utilizadas de modo construtivo por você, que ótimo, devem ser bem aceitas. Mas se você percebe que a pessoa está frequentemente lhe trazendo sempre conteúdos negativos em relação ao seu relacionamento, fique atenta e atento. A gente está aí alimentando um comportamento tóxico. E acho que a gente precisa, de fato, rever esse hábito, porque nós, seres humanos, somos atraídos por notícias negativas, né? Catastróficas, de modo que, às vezes, isso meio que aplaca um sofrimento que a gente possa estar passando. Mas esse não é um hábito saudável do ponto de vista da saúde mental. Então, fique atenta ou atento em relação a isso, e vamos tentar refletir sobre esse comportamento humano que a gente deve inibir no outro e inibir na gente mesmo. Fuxico, mexerico, bisbilhotice e bafo são algumas das denominações da fofoca, ato que existe desde que mundo é mundo. E hoje, em tempos de internet, parece que falar da vida alheia se tornou algo trivial. Então eu convidei a psicóloga Artenira Sawaia e a gente vai falar justamente sobre a fofoca. Doutora Artenira, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, o que vem ser realmente a fofoca? Veja bem, Jaciene, a gente vai avaliar a característica humana de falar mal do outro, como você mesma falou, como algo que sempre existiu. Porque dentro de nós, seres humanos, nós temos sempre duas grandes forças. Uma que impele para a vida, para a construção, para o elogio, para o que é positivo, e uma que impele para o que a gente chama em psicologia de impulso de destruição. Então, é fato que nós nos sentimos atraídos, mais ou menos, né, por situações negativas ou por situações de calamidade ou por situações que geram essa possibilidade da fofoca. O que difere um ser humano de outro é o quanto essa inclinação, né, existe em cada um de nós e o quanto nós vamos dar vazão a essa inclinação. Porque, veja bem, enquanto a gente perde tempo falando da vida do outro, a gente evita olhar para a nossa vida e consertar o que a gente precisa em nós mesmos. Então, doutora, a gente pode dizer que o fofoqueiro é uma pessoa que tem alguma carência? Não necessariamente. A gente vai dizer que a pessoa que tem o hábito da fofoca, ela olha muito pouco para si. Ela é muito pouco autocrítica. Então, ela leva mais tempo vivendo a vida que é do outro do que a sua. E, às vezes, isso é confortável, mas necessariamente destrutivo. Não só em relação ao objeto de fofoca, como em relação a si própria. A gente pode dizer então que toda fofoca é prejudicial ou não? Olha, Jacine, necessariamente é prejudicial, porque existe uma diferença muito grande entre a fofoca e a crítica construtiva. Então, se enquanto alguém que me importo contigo, eu visualizo algo negativo a teu respeito, te chamo, vou te falar para que tu possas corrigir e melhorar, isso é uma coisa, isso não é uma fofoca. Mas no momento em que eu não te abordo, mas tu vira as costas e eu vou falar mal de ti pro teu colega de trabalho, denegrindo a tua imagem, não há nada de possibilidade de construtivo nisso. Então, necessariamente, a fofoca é negativa. É negativa para o alvo de fofoca, estou lembrando novamente, mas é também negativa para o fofoqueiro, porque o fofoqueiro é alguém que não olha para si. E quando a gente não olha para si, a gente, inclusive, empobrece a nossa capacidade de relacionamento.
doutora, a gente chegar para uma pessoa e falar para ela assim, olha, eu acho que você está agindo errado, ou então aconteceu alguma coisa que de repente você não vai ficar legal, será que a pessoa também não vai gostar de ouvir isso? Primeiro que assim, não é todo mundo que tem a habilidade para ouvir crítica, mas eu acho que também a gente precisa adquirir a habilidade para fazer a crítica. Então, dependendo da intimidade que eu tenha com a pessoa, eu vou poder fazer crítica A ou crítica B. Então, se é uma roupa, por exemplo, por que eu preciso estar incomodada com a roupa de alguém que nem me é próxima? Tá? Mas se é a minha filha, por exemplo, e eu vou tentar ajudá-la a sair mais bonita, é uma outra coisa. Então a gente precisa fazer uma diferença bem grande em relação a que tipo de relacionamento a gente estabelece com as pessoas e que intimidade é dada para que a gente possa efetivamente, né, tecer uma crítica construtiva. Você falou da questão da roupa, eu tenho visto muito nos zigs que tem nas redes sociais, que quando os artistas se vestem, que as pessoas que estão acompanhando eles acabam criticando, não gostei da sua roupa, não ficou bem, então a gente percebe que as pessoas se incomodam muito até com as celebridades. Não sei se incomodam ou se as suas vidas estão suficientemente pobres para não ter algo que as mobilize. Porque como a gente estava conversando no intervalo, fofoca e inveja são duas irmãs gêmeas bivitelinas. Não são univitelinas, não são idênticas, mas nasceram juntas. Então, quando a gente tende e se mobiliza exageradamente para criticar o outro e um outro completamente desconhecido, um outro que nós não vamos nem ter alcance afetivo, a gente precisa começar a questionar, né, o que está acontecendo com a gente mesmo. Agora, doutora, existem pessoas que criam também fofocas sobre si mesmas, até para gerar aqueles certos 15 segundos de fama. Isso acontece? Acontece, Jaciene. Vamos de novo conceituar a fofoca. É uma inverdade com um componente maldoso. Então, por exemplo, se eu sou insegura, tenho a autoestima baixa, mas quero atenção em relação à minha pessoa, eu posso inclusive inventar situações que digam respeito a mim mesma para que os outros prestem atenção em mim. Por quê? Porque eu não acredito na minha capacidade de chamar a atenção, de receber elogios por algo construtivo, positivo que eu possa trazer como conteúdo. Então, eu acabo, né, todo ser humano tem a necessidade de se sentir reconhecido, valorizado e demandar a atenção de outras pessoas. Então, a gente acaba caindo naquele ditado popular de que falem mal, mas falem de mim. Né? Então, se perceber, né, como alguém indiferente ou como alguém a quem as pessoas são indiferentes, a gente acaba, né, tendo um ressentimento em relação a isso. Então, algumas pessoas chegam ao extremo que é patológico de gerar informações negativas a seu respeito para que possam se perceber ou se sentirem notadas. Doutora, você já pensou em escrever um livro sobre fofoca? Olha, escrever um livro ainda não, já escrevi um artigo em função de que, para mim, é muito alvo de estudo, comportamentos destrutivos. Eu acho que quando a gente, né, começa a dar atenção para isso, a gente consegue colaborar mais com as pessoas em relação a fazer com que elas devolvam o olhar que está pautado e colado no outro para si mesmas e construir em vez de destruir. Mas algumas pessoas geram um dano tão grande que acaba, né, suscitando essa curiosidade nossa de profissionais da saúde mental. Doutora, o programa Estilos TV agradece a sua presença e, gente, com certeza a gente vai voltar a esse assunto porque só uma entrevista não dá pra gente esclarecer muita coisa. Muito obrigada. De nada, eu te agradeço e agradeço aos teus ouvintes e às pessoas que te assistem, teus telespectadores, e estou disponível para que a gente possa continuar esse bate-papo.